A paz de Deus esteja com cada um de nós. Feliz 2014 para aqueles que eu ainda não tinha visto, né? Afinal de contas, nós estivemos aqui reunidos em 2013. E, abrindo só um parênteses, antes de iniciar o tema propriamente dito, quando a Kátia estava falando aqui do assunto que quando a gente morre a gente não leva nada no caixão, eu lembrei de um fato interessante, um fato não, de uma piada, mas que essas piadas geralmente nos remetem a uma reflexão. Eu não me recordo se eu já falei aqui, mas se falei, tem alguém que não ouviu. Que o cara morreu e disse que quando morresse ele queria levar todo o dinheiro que ele tinha. Ele deu ordem, bote todo o meu dinheiro em espécie dentro do caixão. E assim a viúva fez, botou todo o dinheiro dele. E aí o irmão dele, que morava longe, veio. Quando chegou, deparou com aquela nota, o que faz esse dinheiro todo aqui dentro? Não, mas é porque seu irmão disse que quando morresse, queria que o dinheiro dele todo fosse enterrado junto com ele. Espera aí que eu vou já resolver esse problema. Quanto é que tem aí? Não sei não. Aí ele tirou e contou. Fez um cheque, botou lá dentro. Se eu vou ficar com esse dinheiro, ele leva o cheque. Quer dizer, é uma piada, mas é uma coisa engraçada e nos faz refletir o que ele queria fazer com esse dinheiro, né? Então é uma piada, mas que alerta a gente, chama a gente para a realidade. E muitas vezes essas piadas são baseadas em fatos reais. Eu não posso afirmar que de fato esta é, mas nos chama a reflexão. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha das nossas provas. E posso até eu passar aqui a noite falando, e quase todas as coisas que eu irei colocar, vocês já devem ter ouvido. Mas o que acontece? A gente fica, meu Deus, isso aqui alguém já falou, isso alguém já falou. Mas sempre é bom relembrar e sempre as coisas nos tocam de uma forma diferente. Com certeza, sempre que alguém vem aqui toda sexta-feira e deixa uma mensagem, ela passa para cada um de forma diferente e até para a própria pessoa que está tentando transmitir a mensagem. Então, se alguém já falou sobre provas, com certeza a mensagem que vai ficar hoje vai ser diferente. O que a gente quer tentar abordar hoje? A gente ouve falar, a doutrina espírita tem uma vasta literatura e nos diz o quê? Que nós somos senhores da nossa vida, somos os nossos juízes. Nós temos o poder, vamos assim dizer, de direcionar a nossa vida, que Deus nos deu um livre arbítrio. Então, será que nós temos esse poder todo? Será que todas as tribulações que nós estamos passando agora, fomos nós que chegamos lá e dissemos, Senhor, queremos passar por isso, isso e isso? Já ouvimos falar também que a Terra, o planeta que nós habitamos, é um planeta de provas e expiações. E aí nós nos perguntamos, o que são provas? O que são expiações? Será que o que eu estou passando é uma prova? Ou será que o que eu estou passando é uma expiação? E a gente se perde muito do nosso tempo tentando descobrir esses detalhes que não fazem a diferença. É prova e expiação? Vamos tentar discutir um pouquinho do que será cada uma delas, mas no final nós vamos ver que o que na verdade não nos interessa não é identificar o que é uma prova, o que é uma expiação. É viver as situações como elas se apresentam, tentar resolvê-las da melhor maneira possível. Será que fomos nós que escolhemos ou será que fomos impostos a passar por aquilo? Vamos ver. Então, estamos aqui para nos melhorar. A vida é uma escola. E aí, me permitam dividir com vocês uma reflexão que eu dividi na casa da Dona Conceição, no início do ano, uma reflexão que eu fiz no final do ano. Quer dizer, são palavras, são frases que para mim elas ainda não tinham se encaixado. Com certeza muitos de vocês já podem ter pensado sobre isso. O que é a frase que nos vai fazer refletir para o início dessa conversa? Que a vida, ouçam bem, a vida ela é uma escola para todos nós. Cada pessoa que nos cerca é nosso professor. E as situações que nós passamos
todas são verdadeiros aprendizados. O que é que a gente quer dizer com isso? Que a gente não deve desprezar nenhuma das pessoas que se aproximam da gente, que a gente não deve desprezar nenhuma das situações, por piores que sejam. Sempre existe um aprendizado, sempre tem algo a ser dito, sempre tem algo de positivo que nós devemos tirar. E essa reflexão me veio à mente no final do ano, e eu agradeci muito a Deus, porque a gente costuma, sempre no final do ano, ficar naquela história que o ano acabe, que é só isso, que enumera só as situações difíceis. Como se aquelas situações, muitas vezes, não sempre, nós não tivéssemos cavado para que elas acontecessem. A gente sempre culpa os outros, a gente culpa o mundo, a gente culpa a Deus, mas a gente não se responsabiliza. E quando chega na hora do balanço, final do ano, todo mundo costuma fazer esse balanço, aí a gente fica, que esse ano se acabe, que o próximo seja recheado disso, daquilo, aí só vem coisa bonita, e só muitas vezes aquele desejo não vem do fundo do coração. Por quê? Porque a gente não faz nada para que aquelas situações boas aconteçam. A gente tá só de braço cruzado, que tudo seja bom, bacana. O que você está fazendo para que as coisas melhorem? Você está estudando? Você está tentando ser uma pessoa melhor? Você está tentando tirar as coisas ruins que teimam, insistem em continuar dentro de você? Aquele instinto de responder do nada? Porque a gente tem aquela coisa, que chega alguém, pisa no nosso pé, a gente já xinga, é aquele palavrão. E aí eu me recordo uma coisa muito boa que a minha irmã tem, eu gosto sempre de dar os exemplos que me cercam. Ela gosta de sorrir das coisas que acontecem a ela. Se ela leva uma topada e cai, ela levanta e sorri. Ela tá certa. Agora pergunta o que é que eu fazia quando eu topava e caía. Pense numa zanga. Pense numa zanga. Eu tava certa? Não. Hoje eu já reflito mais. Eu já fico, agora tu já tá ótima. Não. Tenha chão para rolar. Tenha chão para rolar. Então, nós estamos aqui encarnados para nos melhorarmos moral e espiritualmente, culturalmente, cultura, moral e espírito. Nós estamos aqui para crescer. E o que acontece? Passamos por situações boas, situações mais ou menos, situações difíceis. E estas situações difíceis, elas são intituladas como provas, são aquelas situações que nós, enquanto estamos no mundo espiritual, de certa forma, pedimos para passar por aquilo, para avançar um pouquinho na nossa evolução. Não que necessariamente a gente precise passar por aquilo, mas a gente está pedindo, como quem diz, eu quero dar uma acelerada na minha evolução. E aí eu passo por aquela prova, porque vamos observar para distinguir bem. E a expiação, o que é expiar? Expiar é resgatar, é pagar algo que você está devendo. Ou seja, se a gente faz uma compra, a gente não tem que pagar? Então, expiar é pagar o que a gente já fez. Eu já fiz algo errado, então eu tenho que pagar, eu tenho que expiar. Então, a minha encarnação, eu venho para expiar. O que acontece? Muitas vezes, quando as pessoas desconhecem a doutrina espírita, desconhecem a vasta literatura espírita, quando ouvem a gente falar dessa forma, diz assim, aquilo é um doido, aquilo é um lunático. Por quê? Porque assim como nós aqui achamos que nos reunimos, que planejamos certas situações, nós não fazemos nada na frente do mundo espiritual. Eles se planejam muito bem. Então, quando nós estamos lá, quem já assistiu o filme Nosso Lar, dá para ter um tímida ideia de como a coisa funciona. Tem os departamentos, só que ali é o lado bom, né? Vamos assim dizer. Tem os departamentos, tudo direitinho, planejamento, setor de encarnação. Aquilo é para nos mostrar, aquilo é uma amostra de como a coisa acontece. Então, estamos lá para reencarnar.
E aí, tá bacana, eu tô lá para reencarnar e vou dizer, bom, eu passei por situações tais e tais, mas eu não quero viver dificuldade não, eu só quero isso e isso, eu posso escolher, eu sou o senhor da minha vida. Coisa não funciona dessa forma. O que a doutrina espírita nos diz? Nós vimos para passar por provas e expiações. Existem espíritos que são renitentes e eles não querem sequer reencarnar. Mas a lei do progresso obriga, vamos assim dizer, entre aspas, mas não existe o livre-arbítrio até determinado ponto. Existe o livre-arbítrio, porque Deus não diz, faça assim. Ele nos orienta e cabe a nós seguirmos e chegarmos mais rápido no final do caminho. Se a gente for devagar, muito lento, negligente, a gente demora mais tempo. Então o nosso livre-arbítrio está aí. Mas a lei do progresso existe e nós temos que continuar. Então, se eu me nego, eu não estou querendo encarnar agora e fico naquela, eu não quero encarnar agora, porque isso, porque aquilo, a espiritualidade vai me impor uma encarnação. Vai traçar, vamos assim dizer, as expiações que eu vou ter que passar naquela encarnação, porque não é tudo de uma vez. Porque não existe um ditado que Deus não dá fardo pesado para ombros leves. E é uma grande verdade. Ele sempre dá aquém do que a gente pode suportar, ou seja, menos. Ele sempre dá menos do que a gente pode suportar. Por isso existem as várias encarnações, para a gente ir se melhorando, como se fosse se limpando, vamos assim dizer, vamos entender dessa forma. E aí aquele espírito renitente, eu não quero encarnar, você vai ter, meu irmão, você vai ter que ir. De alguma maneira você vai ter que ir. Se ele está renitente, vamos pensar juntos. Ele está renitente, está revoltado. É sinal de um espírito evoluído? De maneira nenhuma. Ele ainda está muito atrasado. Então, se ele é um espírito muito atrasado, ele não tem condições de estar fazendo escolhas de provas. Se ele não está querendo encarnar de jeito nenhum, ele vai querer passar por prova, a expiação ele já vai ter que passar. Que ele vai ter que resgatar um pouco do que ele já fez. E ele está pensando em se adiantar, porque a gente não disse aqui que a expiação é o resgate de um pouco do que já se fez de ruim. E a prova é você tentar avançar um pouquinho, ou seja, eu vou passar por uma dificuldade. Não vai ser aqui a lei do resgate. Por quê? Porque eu não fiz nada, vamos assim dizer, para merecer isso. E aqui vou dar um exemplo para que vocês entendam um pouco melhor. Chico Xavier nos mostra a literatura vasta que Chico Xavier pediu para a espiritualidade para permanecer aqui por mais tempo. Daquela maneira frágil, doente, ajudando. Não era só expiação, não estou dizendo que ele não tinha expiação, não era só expiação, mas tinha prova, um espírito evoluído. Com certeza, quando veio encarnar, ele já pediu, foi esclarecido para ele, olha meu irmão, você vai passar por estas e estas situações de expiação, para você resgatar situações tais e tais que você já passou. Mas você também tem condições de escolher algumas provas que você, porventura, deseja passar nessa vida. E ele, com certeza, escolheu algumas tribulações. Para quê? Para poder subir um degrau a mais, para poder se adiantar um pouquinho mais. Vamos passar aqui para o lado material, para a gente tentar diferenciar mais ainda a expiação da prova. Vamos pensar aqui a seguinte situação. Prova em si, ao pé da letra. Na hora que a gente diz uma prova, automaticamente os estudantes pensam algo que eu tenho que fazer, prestar contas para passar de ano, não é assim? Então, isso é a prova. E aí vamos pensar o seguinte: todo mundo que está aqui na Terra encarnado,
é obrigado literalmente a estudar, vamos assim dizer. A gente sente a necessidade de estudar para se melhorar. Porque observem a sutileza do que eu quero colocar. A gente sente a necessidade de estudar para melhorar da cultura, ter um emprego melhor. A gente tem essa necessidade. Então, para isso, a gente vai passando por provas. Mas se eu sou negligente e eu não quero de jeito nenhum, nem por isso eu vou morrer. Porque estudar, não vamos dizer assim, pelo amor de Deus, eu não estou desestimulando, eu estou fazendo a diferença. Não é uma necessidade vital. Se eu não estudo, eu vou deixar de respirar? Não. Estão entendendo a diferença? Por aí. Então, o meu livre-arbítrio entra bem aí. Vou colocar outro exemplo. Uma família que tem, digamos, 2 filhos, dá a mesma condição de instrução para os 2. Um quer estudar, o outro não quer. Está no livre-arbítrio dele, por mais que o pai bote lá. Eu tenho uma tia que já é falecida. Minha avó teve o quê? 8 filhos, todos foram estudar. E essa dizia, mamãe, eu não quero. Menina, tu vai. E ela ia, se escondia no pé de um morro, passava o dia brincando. Quando terminava a aula, que os meninos vinham embora, ela vinha junto com os meninos no bolo de todo mundo para dizer que vinha da aula. E lá não ia. Quando foi no final do ano, a diretora chama minha avó. Sua filha nunca foi para aula, para minha avó. Menina, sem vergonha. Não me mande mais que eu não quero. A minha avó não mandou. Passou. Ela cresceu, noivou, casou, ficou dona de casa. E um belo dia ela vira para minha avó. Mamãe, eu vou fazer... Como é que a gente chama? Não é... Supletivo. Obrigada. Eu vou fazer o supletivo. Por que a senhora não me obrigou a ir para a escola? E a minha avó, menina, o que eu podia fazer? Eu ia te matar? Eu obrigava, tu te escondia? Mamãe, a senhora devia ter me obrigado. Ou seja, naquele momento, a minha avó agiu e deixou o livre-arbítrio dela agir. Os outros estudaram. Os outros passaram por provas que eles escolheram para subir um degrauzinho a mais do lado cultural. E ela não quis. Então, a nossa vida espiritual é assim. A gente passa por expiações que todos nós somos obrigados, são os nossos resgates. E as provas, nós poderemos, olha a palavra, vamos já entrar mais um pouquinho no detalhe. Nós poderemos escolher as nossas provas. Do que depende a gente escolher as nossas provas? Depende da evolução espiritual. E olhe lá, vamos para um outro exemplo, aqui o terra, matéria, para a gente voltar para o espiritual. O que os nossos pais fazem? Eu estou falando de um modo geral, o que cabe aqui é o geral, não é a exceção, é a regra. Costumam confiar mais naqueles filhos responsáveis, não é assim? Aqueles que são irresponsáveis, respondões, que não cumprem com a palavra, o pai não confia muito. Já aqueles que são disciplinados, o pai diz, este aqui eu confio de olhos fechados. Está confiando naquele. Ele dá um crédito àquela criatura. Ali é um menino, como se diz, interessado, responsável, estuda, tem mais condições de ter uma visão do mundo, porque nós sabemos que uma das coisas mais tristes, vamos assim dizer, é a pessoa não ter condições de fazer uma leitura. É ruim, acredito que seja ruim. Já ouvi pessoas que aprenderam a ler na terceira idade e é a coisa mais linda, quando eles começam a ler na terceira idade e dizem que o mundo se abriu aos olhos deles. Então, a gente não consegue ter esse discernimento, porque a gente, como se diz, abriu os olhos, já tem da ideia, da leitura, mas eles que tinham uma visão limitada, quando se deparam com aquilo, parece uma glória. Então, quem tem um pouco mais de leitura, quem tem um pouco mais de cultura, tem uma visão
maior do mundo tende a conseguir distinguir melhor as situações. Essa é a ideia, a tendência de distinguir melhor. Em momento nenhum estou dizendo que as pessoas que não são alfabetizadas não têm sabedoria. Não é isso. Muitas vezes elas, como diz popularmente, dão de pau em certos doutores que têm aquela sabedoria nata. Estou falando de um modo geral. Então, volta lá. Aquele filho disciplinado que estuda, o pai sempre dá crédito a ele, dá uma certa liberdade para ele de escolher certas coisas. Quando passa no vestibular, meu filho, vou lhe dar um carro. Às vezes não está nem podendo, se endivida e dá, quer fazer aquela compensação, quer que ele tenha um conforto a mais. Volta para o lado espiritual. O que acontece? Quando nós vamos reencarnar, que nós já temos uma certa maturidade espiritual, e ter maturidade espiritual já é nós termos conhecimento e prática das leis divinas. Porque não basta a gente dizer, eu já ouvi falar da lei de ação e reação, da lei de retorno. Sim, você está entendendo realmente como é que ela funciona? Você está trabalhando para cumprir as leis divinas? Não, peraí, é porque eu ainda sou tão jovem. E aí, depois, com essa conversa de depois, aí o bicho pega e a gente se ferra. Por quê? Conhece as leis? Pratica. Tá conhecendo realmente a lei? Vai lá e faz. Já sabe o que tem que fazer? O que o Evangelho diz pra gente? Muito será cobrado daquele que muito se deu. E aí eu relato aqui para vocês um fato, uma coisa interessante que eu li num livro que a Kátia me emprestou, que é da Dona Conceição, intitulado Anjos da Caridade. Ele é um romance, mas ele é maravilhoso. E uma coisa que me tocou nele, talvez não toque, como eu falei no início, o que toca um não toca o outro. A questão da lei de ação e reação, lei de retorno, ele vai e fala lei de misericórdia. Aí essa eu não tinha ouvido falar. Eu fui lá entender o que ele estava querendo dizer da lei de misericórdia. E entra exatamente nesse ponto que a gente estava abordando aqui agora, que muito será dado àquele que cobrado àquele que muito se deu. O que ele diz da lei de misericórdia? Ele diz o seguinte, que quando nós desconhecemos as situações, vamos assim dizer, a gente não tem quase conhecimento da coisa, a gente não é muito cobrado. Não tem aquela história que a gente diz, meu Deus, o menino passou com a mão perto da tomada, foi Deus que botou a mão. Realmente, porque a criança não tem a noção do perigo. Então, o universo não está cobrando dele ainda. Cabe aos pais ir lá e tampar a tomada. Acontece isso. Então, a lei de misericórdia, o que ela faz? É como se atenuasse, diminuísse, aliviasse um pouco da nossa expiação. Quando a gente, de fato, não conhece a lei. As pessoas que estudaram, que estudam direito, sabem que não pode, você jamais em juízo pode alegar desconhecimento de uma lei. Não é assim? Não, doutor, eu não conhecia essa lei, eu não sabia, então alivia aí para mim. Meu amigo, se você não conhecia, o problema é seu. A lei existe, está aqui para ser cumprida. Então, a lei divina é assim. A gente sempre paga, mas a gente paga à medida do nosso conhecimento. E aí entra a lei de misericórdia. Se eu já conheço muito e continuo errando muito, eu vou pagar na mesma intensidade. Se eu conheço pouco, eu pago, mas não pago com tanta intensidade, não quer dizer que eu não vou ser cobrado. Pois então agora eu não quero conhecer não, porque senão eu vou ser cobrado mais caro, mas você vai demorar mais tempo, meu amigo, para chegar no seu ponto, na sua reta, na sua meta, porque a lei do progresso vai te impor. Então vamos arregaçar as mangas, não vamos ter preguiça e nem medo. Vamos conhecer e vamos aplicar. Porque a lei de misericórdia também ajuda a quem conhece. Como?
atenuando, diminuindo, aliviando o karma. O que alivia o nosso karma, ou seja, a nossa expiação, o peso que a gente tem que resgatar, são as nossas boas ações. Dona Conceição sempre costuma dizer que as nossas boas ações funcionam como um escudo que nos protege de todo o mal que possa vir a nos atingir. Então, as nossas boas ações, em determinado momento, o que acontece? Dou um exemplo que eu não gravo muito o nome de livro, né? Não me atenho muito a gravar o nome nem o título, mas a situação era a seguinte, que dizia que certa vez uma jovem tinha muito desejo de ter filho e ela não conseguia, em hipótese nenhuma, engravidar. E ela já estava desesperada, porque não conseguia engravidar. Enfim, resolveu tirar o foco daquilo, da história da gravidez. E partiu para fazer coisas que ela realmente podia fazer, que não estava ao alcance dela, a fertilidade dela, vamos assim dizer. E foi trabalhar. Dentre as atribuições, dentre as ações que ela foi desenvolver, ela foi trabalhar na evangelização infantil e juvenil. E começou a se envolver com aquilo. E sentiu aquele prazer, aquela coisa tomando conta dela. Fazia com amor. De repente, o que aconteceu? A lei de misericórdia foi lá sobre ela. Atenuou aquele karma. Atenuou, de certa forma, aquela expiação que se naquela vida ela tinha vindo para não gerar um filho por algo que ela tinha feito em outras vidas, a lei de misericórdia, eu vou aliviar aqui para ela, eu vou dar um filho para ela, vamos ver como ela vai se comportar. E aí o karma dela foi aliviado. Mas isso não quer dizer, boas ações vai zerar tudo que eu fiz, vai funcionar como 300 Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria que o padre passa pra gente que chega fica com o joelho pelado. Não é assim. A nossa obrigação é repararmos as situações difíceis que já fizemos em outras vidas. Como é que eu vou saber o que eu fiz e agora? Não precisa você se preocupar. É só a gente estar disponível para ajudar quem bater na nossa porta. E bater não é só bater na porta da casa da gente, não. É a gente saindo bem aqui e alguém nos pedir uma informação. Porque às vezes a gente vai atropelado de manhã. Eita, tô quase perdendo a hora. Não acordou cedo por quê? Então, porque aquele filme tava bom, não sabia que tinha que acordar cedo? Então começa bem aí a responsabilidade. Eita, mas chega no meio do caminho, aí uma pessoa, por favor, onde é que fica a clínica tal? Meu amigo, não sei não. Aí quando chega lá na frente, meu Deus, até sabia, era bilhete, agora não vou voltar não. Já faltou bem aí com a caridade, já deixou de ajudar a quem precisava. Foi o pecado da omissão. Você não fez nada de mal, mas deixou de fazer algo de bem. Você deixou de despender um pouquinho do seu tempo, porque não queria perder tempo. Perder tempo, né? Sei lá, sei nem quem é, nunca nem vi. Se coloque no lugar da pessoa. A gente se colocando na situação assim, a gente chega numa cidade que a gente nunca viu, a coisa mais ruim é a gente estar perdido dentro de uma cidade. É horrível. Às vezes você está a 2 quadras de onde você quer ir, você não se encontra. Por mais que a pessoa fique no telefone, dobre à direita, você fica louquinho que não sabe mais nem o que é a direita. Se não vier alguém pegar no seu braço, lhe ajudar, é aqui, é pra cá, você não perde a noção, não se situa. Então, vamos nos conectar. Quem está necessitando de nós, vamos pedir a Deus, Senhor, mostra as oportunidades que eu devo agir. Na hora que alguém se apresentar para a gente, vamos lá e vamos fazer, porque com certeza é a vida que está nos pedindo e nos dando a oportunidade de repararmos algo que não fizemos no passado. Então não vamos perder tempo em demasia. Eita, será que essa situação difícil que eu estou vivendo agora, será que esse chifre que eu levei, eu fiz foi chifrar alguém na vida passada?
vai resolver o problema eu saber se eu chifrei, se eu fui chifrada? Não vai resolver o problema. Não vai. Então não vamos querer investigar. É o quê? Por quê? Como a doutrina espírita nos diz, não vamos perder tempo em tentar identificar. É expiação? É prova? É uma situação difícil. Está aqui presente na minha vida. Senhor, ou eu fiz por onde merecer, ou então eu te pedi para passar por isso. E se eu te pedir, Senhor, estou aqui, me ajuda. E vamos seguir em frente. É assim que nós devemos agir. Então, podemos escolher as provas. O título de hoje, Escolha das Provas. Podemos, desde que tenhamos uma certa evolução espiritual. Porque quando a gente é aquele filho que o pai não confia de jeito nenhum, ele não vai ter crédito. Então, como é que Deus vai dar crédito a uma criatura que sequer ele está querendo reencarnar? Ele vai dizer, meu filho, escolha. E ele não quer nem prova nenhuma. Ele vai dizer, não, eu não quero prova nenhuma. Aqui você já está botando, é um fardo pesado para mim. É isso que ele vai dizer. Então, vamos tentar nos melhorar para que quando a gente chegue na espiritualidade, a gente tenha um certo crédito, para que lá a gente possa ter uma certa visão. Porque tem mais um detalhe, e eles assim nos dizem. Quando nós vamos reencarnar, a gente sabe exatamente o que a gente vai passar, passo a passo? Não é assim. Ele diz o seguinte, quando a gente vai reencarnar, a gente tem uma leve ideia do que irá nos acontecer. E esta leve ideia depende também da nossa evolução espiritual. Por quê? Aquele que está vindo a ferro e fogo, sem querer vir, quase amarrado, adianta ele saber? Não. Então a gente tem uma leve ideia. E olha a comparação interessante que é feita e que serve para fixar bem a nossa mente. Quando a gente vai viajar para uma cidade que a gente nunca foi, aí fica a expectativa. Por mais que as pessoas digam, o Rio de Janeiro é lindo, eu não sei, porque eu nunca fui. Mas a gente só faz ver aquelas coisas bonitas, a televisão mostra o que é conveniente. Existe violência e coisas boas em todos os locais. Então, quando a televisão quer acabar uma coisa, ela foca só no ruim. Quando ela quer enaltecer, ela só foca no lado bom. Então, a gente vai viajar para um determinado local, a gente se prepara. A primeira coisa a gente quer saber. E nessa época do ano, é frio, é quente, o tipo de roupa que eu vou levar, a gente quer se preparar. Para não chegar lá com blusinha curta, roupinha leve e o frio comendo. Aí você tá parecendo um matuto que não pode nem sair. Né? Então você tem que se preparar, isso é um planejamento. Quanto mais cultura a gente tem, mais entendimento, mais discernimento, melhor a gente vai poder se preparar para aquela viagem, não é assim? Por mais que eu não conheça fisicamente, mas eu vou atrás de quem já foi, eu vou buscar na internet, eu vou procurar ler sobre a cidade, para saber os pontos turísticos, os tipos de passeio, eu vou me informar, para não chegar um Zé Mané qualquer. E aí, quando eu chego lá na cidade, eu vou saber, pronto, eu vou passar 5 dias em Porto Alegre, Gramado, naquela Serra Gaúcha. Sim, você vai passar 5 dias lá, bacana. E aí, você sabe exatamente, sei, no primeiro dia eu vou para lugar tal, não sei. Você está apontando os pontos principais, mas você não sabe exatamente os detalhes do que vai acontecer. Enfim, você tem condições de saber tudo? Não. Mas quanto mais a gente se prepara, a gente vai minimizando os imprevistos, vamos assim dizer. Vamos sempre trabalhando aqui do lado material para depois a gente jogar lá na vida espiritual. E aí eu me preparei, bacana. Chego no hotel, pego todas as informações, já sei os horários que passam os carros, os ônibus, enfim. As chances de eu me decepcionar com a viagem são mínimas, porque eu me preparei. Mas sempre acontecem os imprevistos. De repente, vai lá, você sofre um assalto. Ainda bem que não era eu, senão você ia ver a confusão. Deixa ele pra lá.
Jonas! Então, de repente, você sofre um assalto. E o que acontece? Aquilo estava no previsto? Não, não estava no previsto. Por mais que você tenha um conhecimento, por mais que você tenha se preparado, que você tenha buscado, tinha como você saber que o assalto ia acontecer? Não, você teria que viver aquilo. Coisas boas que nos acontecem. Ah, conheci um gaúcho bacana. Você sabia que ia conhecer o gaúcho? Não. Você tinha até aquela expectativa. Você não sabia que você ia conhecer. Então, isso daí são os detalhes que a gente não tem como saber. Vamos lá para a vida espiritual. Na vida espiritual, quando a gente é essa pessoa que se planeja, que quer ir lá para o Rio Grande do Sul conhecendo bem, a gente é o quê? Um espírito que busca aplicar as leis divinas, que busca viver dentro do Evangelho, que busca se melhorar espiritualmente, que busca ter um crédito com a espiritualidade. E quando a gente tem esse crédito, amigo, você vai reencarnar. Temos a condição de dizer mais ou menos algumas provas que desejamos passar. Vemos uma larga ideia das expiações que teremos que passar, até das coisas boas que vamos passar. E aí a gente vem para reencarnar. Só que quando chega aqui, nós temos o chamado véu do esquecimento, que a doutrina espírita nos explica, que a gente chega, nasce e não lembra, mas as coisas ficam gravadas no nosso inconsciente. E aí a gente começa a despertar o que está dentro da gente, no espiritual e no cultural. Não deixar nunca ficar pendente, porque uns focam demais só no espiritual e esquece que a cultura, que a moral tem que caminhar juntas. E aí esse tripé é inseparável. A gente precisa crescer, porque o Evangelho nos diz, que Deus nos disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Não é só, menino cresceu que tá um varapau, agora meu filho te dando até menino. Porque o Evangelho disse, crescei e multiplicai. Não é só assim. Multiplicar no conhecimento, na cultura, na bondade, nas coisas boas. Não é só no material. Precisamos desligar um pouco só do terra a terra, do matéria. Não estou dizendo que é para a gente desconectar. Se a gente estar aqui vivo, a gente precisa das coisas materiais. Mas o nosso suporte maior é a nossa vida espiritual. E é assim que temos que entender. Então, temos condições de escolher as nossas provas. Com certeza, Chico Xavier escolheu algumas das provas dele. Com certeza, pela grandeza espiritual que tinha dentro dele. Espiou muitas coisas, com certeza. Imagine nós. Então, se hoje já estamos tendo um pouco de conhecimento, vamos tentar nos melhorar, vamos tentar viver a doutrina, vamos tentar viver o Evangelho, para que quando a gente adentre ao mundo espiritual, a gente seja essa pessoa preparada, que vai fazer uma viagem e que já conhece mais ou menos os pontos, as paragens que ele vai se deparar, já conhece os pontos turísticos que vai passar, já conhece o tipo de pessoa, a cultura. É muito importante você viajar para um local e conhecer a cultura, principalmente se você vai para outro país. Porque coisas que são banais entre a gente, para os outros, é a morte. A gente sabe que na Índia eles não comem carne de gado, né? A vaca é sagrada. E para nós isso não existe. Para nós isso não existe. Então, são detalhes que sempre nós somos obrigados a culturalmente nos informar, para quando a gente vai conhecer outros povos. Então, te informa, te melhora, busca sempre crescer, mas jamais devemos esquecer da humildade. Ela é importantíssima,
por mais que tenhamos cultura, conhecimento, hoje eu já me sinto uma pessoa melhor, antes eu era mais grosseiro, antes eu era mais isso. Olha, Kátia, tu tem que te melhorar ainda um bocado, porque sinceramente, do jeito que tu tá, eu já perdi todo o meu crédito. Porque eu estou só me preocupando em apontar o dedo para ela. Então, nós não podemos mudar o mundo, mas devemos nos mudar. E à medida que cada um de nós procura se melhorar, a gente ensina com o exemplo. Porque o exemplo ensina mais que 1000 palavras. Este é o ditado. E é uma grande verdade. Porque o pai que diz para o filho não bebe, mas ele enche a cara, ele não tem crédito nenhum com o filho. Ele não tem moral para cobrar do filho e dizer para ele, você está errado. O filho vai dizer, por que o senhor disse para eu não beber se o senhor vive enchendo a cara? Então, não é a história, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É, faça o correto, porque eu também estou tentando fazer. É assim que nós devemos fazer. Não é tentar sair pela tangente e dizer, menina, já tô velha, já tô da metade de uma banda, tu ainda tá novo. Aí, que se você acha que já tá velho, é que você tem que cuidar mesmo, meu amigo. Porque o mais jovem pode ser que parta para a espiritualidade antes de você. Mas a tendência não é essa. A tendência são os mais velhos. Não estou falando de obrigatoriamente. Estou falando da tendência. Isso é de um modo geral. Então, podemos escolher as nossas provas? Poderemos escolher. Sim, e se eu disser assim, eita, estava lá num certo grau evolutivo, Deus me deu esse crédito, eu até que escolhi essa prova, já tem umas expiações para eu passar, mas eu vim para cá e na hora eu me revoltei. Que negócio é esse? Eu estou botando todo o serviço a perder. Porque eu escolhi a situação difícil que eu gostaria de passar, aquela prova para me dar um crédito, para eu subir um degrauzinho mais rápido, vamos assim dizer. E na hora que a situação se apresentou, eu fiquei desesperado. Meu Deus, eu não te pedi essa doença não, essa doença apareceu da onde? E eu não lembro que fui eu que pedi, para sofrer um acidente, para ficar sem um pé, para aquilo já amenizar um pouco o meu orgulho. Estou dando exemplos que podem acontecer. Muitas vezes isso acontece. Enfim, devemos nos revoltar? Jamais. Se eu me revoltar com uma expiação ou se eu me revoltar com uma prova, o que é pior? Tudo é a mesma coisa. Vamos assim dizer. Revolta nunca resolve nada. Sempre temos que aceitar as tribulações. Quer sejam expiações, que são os nossos resgates, vamos gravar bem. Quer sejam provas, que são situações difíceis que pedimos para passar ou somos sugeridos a passar. Porque muitas vezes a gente não pede, mas a espiritualidade maior para nos ajudar diz assim, meu irmão, vamos tentar acelerar um pouquinho essa sua evolução espiritual. Você já tem aqui umas expiações para passar na próxima encarnação, mas eu lhe sugiro situações tais e tais que não necessariamente você precisa resgatar. Mas se você passar nelas com êxito, você vai ter um degrauzinho a mais. Então, são sugestões da espiritualidade. Precisamos entender isso. E aí, olha o cuidado. Resumindo então, pode alguém dizer, resumindo então, quanto mais a gente sofrer, melhor. Não é assim. Porque o sofrimento que a gente cava, que a gente busca, a gente paga por ele. Olha como é sutil, como é delicada a diferença. Não tem aquelas pessoas que ficam se martirizando, se cortando, porque é um sofrimento que purifica a alma. Não tem nada a ver. Aquela mutilação, aquilo não é. Aquilo é loucura, aquilo não é aceitável. Então, os sofrimentos que passamos, que nos depuram o espírito, que nos ajudam ao crescimento espiritual, são as provas que pedimos para passar, quando lá estivemos, e que elas vão acontecendo naturalmente, ou que a espiritualidade nos sugeriu,
ou as expiações que temos que passar em função de resgate de situações difíceis que fizemos alguém passar, coisas que devemos. Resumo da ópera: todas as situações difíceis que temos que passar, independente de termos ou não escolhido, porque se analisarmos, a expiação a gente escolhe de maneira indireta, não é verdade? Por quê? Porque a prova a gente está vendo aqui que a gente pode escolher para acelerar o nosso desenvolvimento. Mas por que eu escolho a expiação? Eu escolho à medida que eu faço uma coisa que eu não devo. É o meu plantio errado. Então, quem planta vento colhe tempestade. Se eu faço um plantio ruim, eu vou ter uma colheita ruim. Eu vou ter uma expiação ruim. O meu resgate vai ser pesado. Olha como as coisas vão deslanchando, como a gente vai entendendo como Deus trabalha com a gente, como a lei divina é perfeita e não deixa nada a desejar. Ela não deixa nenhuma lacuna, nenhum espaço que a lei dos homens deixa. A lei divina não deixa. Ela não é falha. Ela é sempre atual. A lei dos homens a gente vê. Muda toda semana, todo mês, todo ano. É uma loucura, principalmente no Brasil, né? Os livros de direito, Nossa Senhora. Sempre a pessoa tem que estar trocando internet, não sei o quê, porque a Constituição, meu Deus do céu, mais remendada do que outra história. Enfim, a lei dos homens é muito falha. A lei divina, não. E olha o tempo, toda uma eternidade. E sempre é atual. O que prova? O nosso desconhecimento. Nós ainda estamos engatinhando diante da doutrina espírita. Estamos engateando diante do mundo espiritual, independente de qual religião queremos escolher, devemos escolher. Então, não vamos cavar sofrimentos. Isso não se pode fazer. Vou logo me matar mesmo, que essa é a minha vida, não sei o quê. É um débito enorme que estamos angariando para a nossa vida. Não devemos fazer isso. Por piores que sejam as circunstâncias, por piores que sejam as situações, sempre o sol vai nascer amanhã. Modo de falar, porque pode ser que a chuva não deixe, né? Então, sempre o dia de amanhã pode e deve ser melhor. Não vamos deixar o otimismo sair dos nossos corações, da nossa mente, porque uma pessoa amarga é a pior coisa que tem. Se torna uma pessoa feia, por mais bonita que ela seja, quando ela é amarga, ela se torna enfadonha. Ninguém quer estar ao lado, ninguém quer estar perto. É aquela pessoa que parece que está cheio de farpas, de espinhos, todo mundo foge. Então vamos procurar ser agradáveis com a gente, com o próximo. E gratos, acima de tudo, gratos à sabedoria divina, gratos a Deus, gratos à espiritualidade. E vamos criar o hábito de conversar com Deus, de conversar com o nosso anjo de guarda, como a gente escolhe para aquele ser que está ao nosso lado para nos orientar, e pedir sempre a eles que nos orientem o melhor. Não vamos ficar chateados por tudo, porque muito interessante, nunca esqueci um dia que eu vi a Soraya falando e eu achei engraçado, e desde esse dia que ela falou, eu observo isso. Ela disse: toda vez que a gente pede paciência, eu não vou pedir mais, porque aí é que as situações difíceis acontecem. É verdade, mas por quê? Porque a gente está pedindo paciência. A gente só sabe se vai ter paciência se a tribulação chegar e a gente vencer. Então, Senhor, me dá paciência. O que Ele vai ter que me dar? É só a calmaria? É só a tranquilidade? Não, porque na calmaria e na tranquilidade todo mundo é paciente. Então, Senhor, me dá paciência. Bacana, pois lá vai a situação difícil. Aguenta aí, tu tá pedindo a paciência. Aguenta. Então, vamos aprender, vamos criar o hábito de conversar com a espiritualidade, de conversar com Deus. Ai, eu tenho medo de alma. Minha gente, pelo amor de Deus, não é assim.
conversar com a espiritualidade, com o nosso anjo guardião, é pedir orientação divina, orientação do alto, para as chamadas intuições. Quem não já teve intuição? Aquela ideia que de repente nos surge da mente, que a gente diz, surgiu do nada. O nada não existe, o acaso não existe. A espiritualidade ali do nosso lado, ali respondendo, ali dizendo, nós existimos, nós estamos aqui, nós estamos presentes na sua vida. E a gente insiste em não querer acreditar. Então, voltando para lá, para o início, escolha das nossas provas. Podemos escolher? Sim. Depende de quê? Da nossa evolução espiritual. Quanto mais evoluídos, mais crédito nós temos com a espiritualidade para escolher as situações difíceis. E, consequentemente, quanto mais evolução temos, quanto mais crédito temos, mais capacidade temos de aceitar as situações difíceis. Por quê? Quando a gente não tem crédito, mesmo assim a gente vem, mesmo assim a gente recebe expiação, mesmo assim a gente recebe provas. Então, vamos acender a nossa luzinha vermelha, que se a gente está revoltado demais, a gente deve ter sido imposto. Olha, amigo, tu vai lá, tu vai ter que ir, e a gente veio meio que atravessado. Então, estamos tomando consciência dessa realidade? Vamos aceitar. Não vamos revidar, não vamos nos revoltar, vamos ter consciência que se eu posso escolher a prova, eu tenho que aceitar. A expiação, eu também foi quem escolhi, embora agora ela seja um resgate, mas ela é fruto do meu plantio. Resumindo, todas as situações que passamos somos responsáveis. E isso, geralmente, em todas as conversas que a gente tem nos estudos espíritas, nas palestras, a gente chega a esse resultado, que nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece. Se somos responsáveis, se estamos com a faca e o queijo nas mãos, vamos aproveitar a oportunidade, sermos gratos a tudo, a todas as situações. E lá vamos voltar para a frase do início, para a reflexão que eu fiz com vocês no início, que eu agradeci muito a Deus quando me intuiu, porque não era da minha cabeça. O mundo é uma escola, quem nos cerca são nossos professores. E as situações que passamos, todas são aprendizados. Não vou dizer as situações difíceis, porque a gente não aprende só com situação difícil. A gente aprende com todas as situações. Então, cada um de nós ensina algo para o outro. Por isso que nós somos professores uns dos outros. Vamos aprender com a vida. Vamos aceitar o que não podemos modificar. E vamos ter coragem para mudar aquilo que a gente pode e deve. E assim, seguir em frente e ter a cabeça erguida. Vamos ter a cabeça erguida e saber agradecer a Deus. Então, estas eram as nossas colocações. O sapinho tá querendo ali nos desconcentrar. Graças a Deus que ele não pegou em mim, porque a confusão ia ser feia. Enfim, mas estas eram as nossas colocações. Que cada um de nós possa ir para casa e refletir em cima destas situações. E vamos não nos preocupar se estamos passando uma prova ou uma expiação, se estamos resgatando algo ou se estamos querendo buscar uma evolução. Mas, enfim, vamos aceitar as dificuldades, ter consciência que cada situação dessa nós devemos passar e que cada uma delas irá contribuir para a nossa evolução. Este é o sentido da nossa conversa de hoje. Que a paz de Deus fique com cada um de nós e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite.